Ezequiel 37:26 está escrito: eu farei com eles aliança de paz, e será aliança perpétua. 2 Coríntios 1:20 está escrito: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, evangélico de confissão luterana. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra denominação cristã aqui do Vale do Rio do Peixe. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, de outra confissão religiosa. Bom dia a cada um de vocês que está escutando esse programa. Um programa que quer levar até o lar de vocês uma mensagem de amor, de paz, de esperança e ser uma voz profética aqui no Vale do Rio do Peixe. O programa que vocês ouvem chama-se Tempo de Reflexão. E ele é levado ao ar pela Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil de Rio das Antas, IECLB. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Pensando na tragédia de Mariana, nas águas do Rio do Peixe, tem uma canção cantada pelo pastor Guilherme Liven. Salvem as águas. Vamos ouvir.
Meus irmãos e minhas irmãs, que tipo de cristão você é? Já parou para pensar nisso? Se a gente fosse classificar cristãos, passar eles por uma peneira, que classificação tu teria? Deixa eu começar lendo um texto bíblico de Mateus 13, 1 até 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram ao redor dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, um dia um pastor, numa comunidade qualquer por aí, ele estava muito descontente com as suas comunidades, as comunidades da sua paróquia. A frequência dos cultos era mais do que péssima. A igreja estava quase sempre vazia, meia dúzia de gatos pingados nos bancos. A contribuição, a anualidade, a oferta, todo mundo estava atrasado e a maior parte não contribuía com lufas nenhuma. Enfim, estava desanimado o pastor porque as pessoas pareciam que não queriam nada com nada. Desse jeito, não seria possível continuar. A situação tinha que ser mudada, alguma coisa tinha que ser feita. E o pastor então resolveu fazer algo inédito. Ele anunciou na rádio da cidade que estaria fazendo o enterro da comunidade, o enterro da paróquia. Marcou a data. Divulgou por todos os meios possíveis, pela rádio, fez cartazes e pregou nos postes na cidade, fez panfletos e distribuiu em volta. Desnecessário eu dizer para vocês que a reação dos paroquianos foi até violenta. Deu comentário pela cidade, murmúrio, crítica, calúnia, expectativa de todo que é jeito. Então chegou o domingo previsto para o enterro. Olha, tinha gente de tudo que é jeito na comunidade. A igreja ficou apinhada. Tinha curiosos que estavam empoleirados na janela da igreja pelo lado de fora. Tinha gente de pé parado na porta. Foi colocado cadeiras pelos corredores. Todo mundo veio ver. No centro, diante do altar, tinha um enorme caixão preto. E o caixão estava fechado. Ao redor do caixão havia algumas velas queimando. Quem seria o morto? O culto começou normalmente. Saudação do pastor, hinos, leitura bíblica, oração. Na hora da pregação, porém, antes de subir ao púlpito, o pastor aproximou-se do caixão, tirou a tampa e convidou cada membro da comunidade, quem estava no culto, para contemplar o falecido. Mas teve o cuidado de pedir o máximo de respeito no ambiente. Ninguém era para fazer comentários. Todos eram para fazer a sua visita ao falecido em silêncio,
olhar em silêncio e se retirar em silêncio. Dentro em breve, depois que todos tivessem visitado, o pastor ia proferir o seu sermão. Pessoa por pessoa, banco por banco, todos foram ver quem era o morto. E qual não foi a sua surpresa ao olharem para dentro do caixão? No fundo do caixão, o pastor tinha colocado um enorme espelho. Cada um que olhava, o morto estava vendo o seu próprio rosto. Então veio o sermão do pastor. Como não podia deixar de ser, o pastor pregou sobre Efésios 5,14, onde diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A lição valeu. Para aquela comunidade, a lição valeu. A comunidade se despertou e houve nova vida na igreja, pelo menos por um tempo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho ouvido muitas críticas com relação à igreja. Esses dias alguém fez uma crítica com relação ao grande número de confirmandos que tivemos aqui em Rio das Antas. 2. Sabe, a igreja é aquilo que são os seus membros. Se os membros são ativos, então a igreja será uma igreja viva. Mas se os membros de uma comunidade são membros relaxados, então essa igreja é uma igreja morta. Em Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia nos fala de vários tipos de cristãos. Eles compõem a igreja. E é esses tipos de cristão que eu quero examinar nesta manhã, com cada um de vocês que está me ouvindo. E esta vale para os cristãos da nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, vale para os cristãos da Igreja Católica, vale para os pentecostais todos que tem por aí. Por uma questão de economia de tempo, meu tempo é bem curto, eu quero agrupar esses cristãos em apenas 3 tipos. Primeiro, cristãos consagrados. Cristãos consagrados são aqueles que vestem a camiseta, que participam dos cultos, que participam da diretoria, que vão à Santa Ceia, que se esforçam com a manutenção da igreja, que reservam todo mês a parte que cabe à contribuição, porque dizem, esse dinheiro não é nosso. Esses cristãos consagrados não são cristãos por causa do pastor, e também não deixam de ser cristãos quando se encrencam com o pastor. Esses cristãos não são cristãos porque gostam da diretoria, mas também não são cristãos que deixam de frequentar quando troca a diretoria. Estão na igreja porque têm amor a Cristo e olham para o pastor como um representante de Deus e olham para a diretoria como um grupo que está executando uma tarefa. Para essas pessoas, não importa quem é o pastor, quem é o padre, quem é o bispo. Eles vão à igreja. Eles fazem parte de uma comunidade. Porque querem ali ouvir a palavra de Deus, que é transmitida pelo pastor, pelo padre. E por isso, em qualquer lugar que eles estiverem, em qualquer tempo de suas vidas, independente de quem for pastor e quem é a diretoria, eles seguem firmes na igreja. Eles contribuem. Eles se envolvem com o trabalho. Eles participam. A esses cristãos, a Bíblia tem uma maneira muito gostosa de se referir. A Bíblia chama eles de figueira frutífera. Como uma árvore plantada junto às águas, em solo produtivo.
Jesus chama eles de sal da terra, luz do mundo. Cristãos assim como esses é que Deus quer na igreja. Pois estes são os que sustentam a igreja, que fazem a igreja crescer, que batalham para que as coisas aconteçam. São os que construíram a igreja aqui de Rio das Antas. São os que mantêm a igreja hoje. O segundo grupo de cristãos, o segundo tipo de cristãos, é o que a gente chama de cristão relaxado. Cristão relaxado. Cristãos relaxados são aqueles que participam do culto de vez em quando, não leem a Bíblia, não estão nem aí com a contribuição, nem se esforçam pelo trabalho da igreja, mas para fazer crítica, eles são os primeiros. Para esses, tanto faz se a igreja está crescendo, está se acabando, se a igreja vai bem. Costumam às vezes falar bem dela, mas se ela não vai bem, baixam-lhe a lenha bonitaço. Eles são como torcedores numa arquibancada. Torcedores do Inter, do Grêmio, Chapecoense, Joinville, sei lá. Quando o time ganha, eles até vibram, torcem, aplaudem. Mas quando o time está passando por dificuldades, logo começam a vaiar e criticar. Esses são como o povo de Jerusalém. Quando eles viram Jesus entrar em Jerusalém como rei, aplaudiram. Lançaram ramos de árvores, colocaram capas para Jesus passar por cima. Mas quando Jesus foi preso, eles estavam lá na primeira fila gritando crucificam. Sabe, o nosso problema na igreja, e não é só a comunidade evangélica de confissão luterana de Rio das Antas, o nosso problema é que estas pessoas são um problema. Cristãos relaxados, relapsos, fracos na fé. A Bíblia tem uma palavra também para esses cristãos assim. A Bíblia chama eles de figueira estéril, árvore infrutífera, a qual Deus ameaça cortar pela raiz, porque não produzem nada de útil para o reino de Deus. Diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Há um terceiro tipo. Há um terceiro tipo que eu vou falar daqui um pouquinho. Mas esses cristãos relaxados, a Bíblia chama de cristãos mornos. Cristãos que não são nem quentes nem frios. Jesus diz em Apocalipse, capítulo 3, porque não és quente nem frio, mas morno estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Outras vezes Deus chama esse tipo de cristão de virgens nécias que não procuram abastecer a sua fé na palavra de Deus. Esses facilmente se afastam da igreja. Vivem pulando de denominação em denominação. Querem uma comunidade ou uma fé que se enquadre ao seu jeito de ser. Sabe, essa gente, esses cristãos, costumam dar muito trabalho da igreja. Porque são como bebezinhos que não sabem do que precisam para se alimentar, para viver. E constantemente vivem se ofendendo ou se escandalizando. Eles só vêm à igreja se o pastor for visitar, ou se a diretoria insistir. Do contrário, eles ficam em casa assistindo televisão, cuidando da sua vida, como eles dizem. Agora tem um outro tipo de cristão.
Esses eu acho que são o pior de todos. São os falsos cristãos. Na verdade, eles não são cristãos porque o seu cristianismo é falso. Assim como uma nota de 15 reais. Estão na igreja porque têm algum interesse nela. Ou porque acham bonito fazer parte de uma igreja. Porque é bonito fazer um batismo. Porque é bonito fazer um casamento. Porque é bonito ter uma confirmação. Tem uma figura que se parece muito com eles. É Nicodemos. Nicodemos era membro do Sinédrio, mas ele não sabia muito bem o que ele era. Esses cristãos são como escribas e fariseus, os quais Jesus chamou de cobras venenosas, sepulcros caiados, hipócritas. São como Judas, que seguem a Jesus, mas não entendem nada do que Jesus diz. São como o rei Herodes, que dizia querer ver Jesus para adorá-lo, mas não era bem isso que ele queria. Lutero chama esses cristãos de barro que gruda na roda da carroça. Eles estão grudados na roda da carroça, mas não fazem parte da carroça. Assim como o barro na roda da carroça, eles também só atrapalham o andar da carruagem. A Bíblia chama esses cristãos de joio no meio do trigo. O joio no meio do trigo se parece com o trigo. Tem espiga como o trigo, mas não é trigo. Estes estão misturados aos verdadeiros cristãos até o final dos tempos, quando Cristo vai separar uns dos outros, assim como separa bodes e cabritos. E esse tipo de cristão tem em toda parte. Tem na ISLB, tem na Igreja Católica, tem na Assembleia de Deus, tem na Metodista, tem na Anglicana, tem no Evangelho Quadrangular e por aí afora. Agora a pergunta para você que está me ouvindo. Que tipo de cristão é você? Um cristão consagrado? Um cristão relaxado? Ou um falso cristão? O que determina o tipo de cristão que nós somos é o que nós carregamos em nosso coração. Jesus Cristo diz que há 4 tipos de coração: a boa terra, o caminho batido, o espinhoso e o de pedra. O coração boa terra é o coração preparado para receber a palavra de Deus. É só lançar a semente. É só lançar a palavra, que a planta brota com força, com vitalidade. Esse coração representa as pessoas que participam da comunidade, com toda a sua pessoa, que vão ao culto, que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, que saem da igreja alegres e felizes, porque lá encontraram o corpo de Cristo, que é a comunidade, porque lá ouviram a palavra, porque cantaram, oraram, porque fazem parte de uma comunidade. O coração espinho é o coração que se preocupa excessivamente com os deleites da vida, com comer, com beber, com vestir, com as aparências. A fome, a ganância pelas riquezas são espinhos que martirizam a consciência. E eu digo para vocês, acaba matando a alma. Quantas pessoas já não se enveredaram pelo caminho das aparências, com o ter ao invés de ser, e acabaram perdendo a sua fé?
O apóstolo Paulo, por exemplo, reclama com o jovem pastor Timóteo, afirmando que, tendo amado o presente século, Demas me abandonou e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Por isso a Bíblia nos adverte, dizendo que o amor ao dinheiro, o amor à aparência, é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O coração caminha é o coração agitado, que não consegue prestar atenção à palavra de Deus. Mal a semente começa a brotar, e um passarinho já arranca. Qualquer coisa arranca. Qualquer probleminha que aparece, já desanima. E a pessoa fica sem fé. Os que têm o coração de pedra são os que têm o coração duro. E olha como tem. A palavra de Deus não consegue penetrar nesse coração de jeito nenhum. Pode ser até João Crisóstomo pregando, o melhor pregador de todos os tempos, o próprio Paulo, ou o próprio Jesus Cristo pregando. Não tem jeito. Porque resistem obstinadamente à ação do Espírito Santo. Diante de tudo que eu falei até agora, eu volto a perguntar. Que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de cristão você é? Como é que você recebe a palavra de Deus? E olha, eu digo para você que está ouvindo, a palavra de Deus é a mesma para todos. O que impede que essa palavra frutifique é o nosso coração. É o nosso endurecimento. É a nossa inconstância. Meu caro, minha cara, eu não sei qual é a tua resposta, mas sempre há tempo. Sempre há tempo para que o coração se torne em boa terra, que receba a palavra de Deus, que produza os bons frutos. Sempre há tempo de se tornar um cristão consagrado. Basta participar, basta estar junto. Amém.